Olá, meninas. Deixa eu colocar já aqui a nossa leitura. Bom dia, Kenzo. Comentada. Gênesis. Quarenta e dois ao 44. Hoje é o Cadmiel. Não, já arrumei já, obrigada. Bom dia, amiga, bom dia, Cadmiel. Paz do Senhor Jesus. Deixa eu fixar aqui o comentário, senão daqui a pouco ele some. Eu até coloquei aqui um detalhe, antes da gente entrar, aparece se a gente quer colocar um detalhe. Aí eu coloquei o detalhe achando que ia vir ia colocar o comentário, mas era brincadeira, não colocou o comentário não. Bom dia, Suelen, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual. Nós vamos ler toda a Bíblia esse ano em nome de Jesus. E hoje a leitura está lá em Gênesis capítulo 42 ao 44. Tá bom, Cadmiel, chama ele lá, acorda ele lá. Acorda o Kenzo, fala para ele que já começou. Bom dia, Milka, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Tem uma outra amiga minha que também chama Milka e ela participava, né, porque estava trabalhando um pouco mais tarde. Ontem ela mandou mensagem falando que o horário dela mudou. Talvez ela não consiga acompanhar aqui ao vivo a nossa live. Fiquei tão triste, mas Deus sabe todas as coisas, né? Bom dia, meninas. Eu tentei achar aqui um filtro que eu tô usando, mas não achei, gente. Aí eu coloquei esse aqui tá meio... Bom dia, Dani. Bom dia, meninas. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Dani. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas, meninas. Já vão se preparando aí, abrindo as Bíblias. Gênesis 42 ao 44. Rô! Ai, que bênção ter você aqui, Rô. Que saudade. Como é que você tá? E as meninas, como elas estão? Que bom ter você aqui, Rô. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. A gente vai dar aqui um tempinho, esperar até as meninas entrarem. Bom dia, Rô. Deus abençoe sua vida. Dá um tempinho aqui, meninas. Esperando aqui as meninas entrarem. Enquanto isso, já vão aí abrindo as Bíblias. Gênesis 42 ao 44. Ontem o Senhor falou de forma tão linda. Tá travando, meninas? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá a minha conexão aqui. Onde é que ela tá? Tá no lugar certo. Ontem teve uma chuva, na verdade, essa madrugada. Uma chuva, gente. Uma chuva, sabe, daquelas. Choveu muito aqui ontem. Saudade também, Rô. Bom dia, Verusca, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Meninas, enquanto a gente está esperando aqui as meninas entrarem, a gente vai preparando aqui a nossa Bíblia. Já vamos fazendo a nossa leitura. E agora, melhorou, gente, a conexão? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Verusca. Deus abençoe sua vida. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Parou de travar? Pode ser que a minha conexão hoje não esteja muito boa. Choveu mesmo, meu Deus do céu. Choveu demais, uma chuva muito forte.
Bom dia, Pati. Seja bem-vindos. Bom dia, Kel. A paz do Senhor Jesus, meninas. Bom dia, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês, meninas. Sejam bem-vindas. Já vão aí entrando, abrindo as Bíblias, Gênesis 42 ao 44. Ontem eu recebi uma mensagem da Vivi, aí ela falou assim: eu nunca li a Bíblia, eu nunca li toda a Bíblia, mas esse ano vai. E verdade, meninas, esse ano vai. Esse ano nós vamos ler toda a Bíblia, né? E seremos tão edificadas, mas tão edificadas. Meu coração tá cheio de expectativas. Bom dia, Gil! Seja bem-vinda, né, amiga? Minha amiga Cida tá aqui, tá tudo certo com a sua conexão. Ah, então ótimo, maravilha, meninas. Eu fiquei preocupada porque aqui deu uma chuva tão forte que eu fiquei preocupada de ter algum problema com a conexão hoje. Mas graças a Deus tá tudo certo. Graças a Deus. Vou dar só mais um tempinho aqui para as meninas irem entrando. E aí a gente já faz a nossa oração e vai para a nossa leitura bíblica. Meninas, ontem o Arthur, uma bênção por aqui. Me ajudem em oração até ler a Bíblia. Quer voltar a ler. Falei sobre a leitura de ontem. Marido e filho amaram. A expressão deles que tudo. Falei sobre a leitura de ontem. Marido e filho amaram. A expressão deles que tudo. Ai, que bênção. Dani, que bênção. Seu posicionamento vai atrair a bênção de Deus para o seu lar, eu tenho certeza. Olha que bênção, meninas. Nós oramos ontem para que o Senhor pudesse alcançar o coração do Arthur. E aí, olha só, o Arthur até quer voltar a ler a Bíblia, né? E o esposo da Dani também. Glória a Deus, já teve efeito a oração. Amém. Meninas, o poder não está em nós que fazemos a oração, né? O poder está em quem ouve a nossa oração. Então a gente pode fazer oração e colocar no altar do Senhor todas as coisas, sem medo, sem dúvidas no coração, porque o poder está nas mãos dele, de quem pode responder. Bom dia, Miriam. Miriam Modas Boutique, seja bem-vinda, Miriam. Bom dia, minha Miriam. Da igreja lá, da nossa igreja aqui, que nós pastoreamos. Uma bênção, a Miriam. Pri, bom dia. Aniele, seja bem-vinda. Bom dia, minha gata. Nani tá aqui com a gente já. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Responde mesmo, Dani. Responde. E ele tem pressa em nos atender quando nós oramos com o coração crendo que ele é poderoso para fazer, né? Aquele dia que a gente fez a oração pelo pai da Micaele, né? Que ela colocou aqui pra gente que o pai dela precisava fazer a cirurgia. E não tinha como fazer a cirurgia, não tinha vaga, não tinha nada. De manhã nós oramos e no mesmo dia o pai dela conseguiu ser transferido, foi operado. Então os poderes estão nas mãos de Deus que ouve a nossa oração. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir e nem os seus braços encolhidos para que não possa nos abençoar, né? Louvado seja Deus. Bom dia, Rai, seja bem-vinda. Bom dia, Love. Meninas, vamos já fazer a nossa oração e vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que a gente tá falando sobre a história de José e é uma história que preciso dizer para vocês que me encanta tanto, eu amo tanto essa história de José e meu coração se enche de expectativa hoje, porque o Senhor vai falar conosco a respeito das transformações humanas, né? Ai, amiga, que bom que você pode vir. Aqui a Milka acabou de entrar, meninas. Que eu falei pra vocês que ela não ia conseguir participar e olha só, ela conseguiu entrar. Bom dia, amiga, que bom que você vai conseguir acompanhar um pouquinho que seja, que você possa receber a sua porção do Senhor nesta manhã. Amém?
Vamos, meninas, orar? Pedir para que o Espírito Santo seja nosso mentor como todos os dias e nos ensine mais uma porção da sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, para estarmos aqui juntas, no mesmo propósito, na mesma comunhão, com a mesma expectativa de receber do Senhor orientações para as nossas vidas, nos aprofundar no conhecimento do Senhor. E à medida que nós nos aprofundamos neste conhecimento, nós também começamos a nos conhecer, porque somos imagem e semelhança do Senhor, e através da tua palavra nós somos transformadas, nós somos moldadas, e nós conseguimos entender qual é o teu plano e qual é o teu propósito para nós. Nós sabemos que em todos os lugares existem regras, existem formas de comportamento que são exigidos, e nós precisamos nos adequar a essas políticas, né, a essas regras. E muitas das vezes nós não sabemos como nos posicionar diante do Senhor, porque não conhecemos qual padrão do Senhor para as nossas vidas, não conhecemos os teus princípios, não conhecemos a tua vontade, não entendemos a forma como o Senhor age, porque não conhecemos a tua palavra. Mas neste ano nós nos posicionamos com o propósito de conhecer mais sobre o Senhor, sobre os teus padrões, sobre os teus princípios, sobre a forma como o Senhor atua na história da humanidade, nas nossas vidas, e a forma como o Senhor deseja que nós nos comportemos, da forma que traga louvor para a tua glória. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos ensinar nesta manhã, como tem nos ensinado todos os dias. Que nós possamos receber hoje a nossa porção da parte do Senhor. Fala conosco, porque preparado já está o nosso coração para receber toda a porção que o Senhor tem para derramar sobre nós nesta manhã. Abrir o nosso entendimento para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Assuma o governo dessa live, Pai. Assuma o controle neste momento e fala conosco, porque estamos sedentas, ansiosas para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a transbordar para os nossos corações nesta manhã. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Bom dia, Deia. Bom dia, Karine. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Lô. Meninas, já vão aí abrindo as Bíblias de vocês e já vamos avançar na leitura. Gênesis 42 ao 44. E vamos ver aqui. José ainda tem para nos ensinar a respeito do seu posicionamento, né? Já abram aí as Bíblias e vamos começar a nossa leitura. Então, nós aprendemos ontem que há um processo, né, que todos nós precisamos passar. É um processo de amadurecimento, é o processo que o Senhor forja o nosso caráter, reposiciona o nosso coração, nos alinha, né? São os processos que a gente passa que nos ensina a entender o outro, que nos livra dessa vida de mimimi, né? Transformou José, tirou ele daquela posição de menino mimado, de protegido, tirou ele ali da zona de conforto da casa do seu pai e lançou ele para esse ambiente que transformou o seu caráter. E aí a gente aprendeu também com José que a gente não precisa falar nada sobre nós mesmos, porque nós temos um Deus que quando chega o nosso tempo nos faz brilhar, né? E aprendemos sobre a reserva. E aqui a gente vai continuar aprendendo quais lições mais José tem para nos ensinar nesta manhã. Amém? Bom dia, Heleni, que bom ter você aqui. Bom dia, Laura. Sejam bem-vindas, meninas. Já vamos começar aqui a nossa leitura. Gênesis 42. Quando Jacó soube
que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram... Opa, não atrapalha a gente não. Agora é nosso momento. Vocês não atrapalham não. Vamos voltar lá, meninas, desculpa. Os filhos de Israel estavam entre todos que também foram comprar trigo por causa da fome que havia na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam preso. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisto, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem, e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que isso que Deus fez conosco?
Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo, pessoalmente, pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo,
quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos, e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens destes homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhe essas palavras, mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, e os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo.
e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão farão com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem e seu pai, dizendo-lhes: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permita que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Amém, meninas? Essa é uma leitura bem forte, né? Porque, mais uma vez, a gente vê aqui como é difícil enfrentar o passado, né? Aquela fome faria com que José revisitasse o seu passado. Revisse os seus irmãos que o haviam lançado dentro daquela cisterna, que havia vendido ele por 1/3 do que valia um escravo comum. E a gente vê em José, em cada palavra dele, em cada atitude dele, como era difícil para ele estar revisitando todo aquele passado. Porque embora, meninas, as coisas aconteçam na nossa vida e a gente perdoe, não significa que a gente esqueça, né? E quando José olha para cada um dos seus irmãos,
Não olha mais para eles com aquele olhar de mágoa, com aquele olhar de vingança, mas com um olhar de perdão, um olhar de amor, aquele olhar de saudade. Mas os seus irmãos não o reconheceram. E nisso José encontrou uma oportunidade de provar o coração de seus irmãos. José havia mudado porque os processos mudaram ele. Os processos mudaram seu coração. Mas e os seus irmãos? Será que os seus irmãos haviam mudado? Ou será que eles continuavam aqueles mesmos perversos, egoístas, que pensavam apenas em si mesmos, que não se importaram com o pai e venderam José, não se importaram com os sentimentos do pai deles quando venderam José? Será que eles continuavam os mesmos homens? Ou será que eles também haviam mudado? Então José tem essa estratégia de provar o coração de seus irmãos. A Bíblia diz que em vários momentos José tem que entrar no quarto e chorar ao ver os seus irmãos e não poder abraçá-los, ver os seus irmãos não poder revelar a verdade sobre ele, sobre quem ele era, sobre como ele estava feliz de vê-los ali. E ele começa a perguntar do seu pai, começa a perguntar do seu irmão, porque Benjamim era seu irmão de pai e mãe, né? Os outros irmãos eram por parte apenas de pai, mas Benjamim era irmão de pai e de mãe. E a gente pode imaginar a saudade que José sentia da sua família. Talvez ele pensasse, como será que eles estão? Será que sobreviveram? Será que algum deles morreu? Mas Deus os conservou todos em vida para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Jacó através da vida de José. E aqui, meninas, eu quero comentar com vocês algo que me chamou bastante a atenção, que foi quando José prende os seus irmãos ali naquela terra. Eles não reconhecem José e ele fala asperamente com eles, dizendo, vocês são espias, vocês são espias. E eles sentiram na pele o que é ser acusado injustamente. E aí eles falam, não, nós não somos espiãos. E aí a Bíblia diz que José prende eles 3 dias. Só que havia fome na cidade onde Jacó e os seus irmãos moravam. Existia uma família ali. Existiam pessoas que precisavam daquele trigo para se alimentar. Então José disse, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho Deus, eu tenho temor a Deus. Eu não posso manter aprisionado estes homens enquanto outros que dependem deles padecem de fome. O temor do Senhor na vida de José, ele disse, eu não posso mantê-los aqui presos, eu não posso prendê-los. E aí a gente aprende uma grande lição aqui, meninas, que nós não podemos prender. A Bíblia fala assim, olha, se está ao teu alcance fazer o bem, se você pode fazer e não o faz, você peca. Às vezes nós vemos nossos irmãos precisando de algo e nós temos a disposição, nós temos a oportunidade, nós temos as condições para fazer e não fazemos. José disse, eu tenho temor a Deus, eu não posso mantê-los presos aqui, eu preciso liberá-los porque existe uma família lá que depende deles, precisa se alimentar. E a Bíblia diz que ele libera eles, mas com uma condição. Vocês vão trazer o filho mais novo. Vocês vão trazer Benjamim. E eu vou ver se vocês estão falando a verdade ou não. Sabe o que José estava querendo dizer? Eu quero ver se vocês ainda são aqueles que se importam só com vocês mesmos. E vão largar o seu irmão aqui. Vocês vão largar Simeão aqui. E não vão voltar mais para pegá-lo. Eu quero ver se vocês são aqueles mesmos que me abandonaram lá dentro daquela cisterna e não se importaram comigo, me venderam. Ou se vocês mudaram, ou se o coração de vocês mudaram, se vocês realmente vão se importar e vão querer vir resgatar este irmão de vocês.
José queria saber se eles haviam mudado, se alguma coisa ali dentro do coração deles, com aquela experiência vivida com José, tinha ensinado alguma coisa para eles. E aí eles começaram a conversar entre eles, dizendo que Deus é quem estava preparando tudo aquilo, que era Deus que estava trazendo juízo sobre eles, por causa do que eles haviam feito com José. E José ouvindo tudo. Pensa, meninas, nessa situação. Eles comentando sobre algo que aconteceu há tantos anos atrás. E José ouvindo tudo e sabendo que eles estavam falando sobre ele. Eles diziam assim: Deus está trazendo sobre nós a culpa. Deus está trazendo sobre nós o juízo. Por aquilo que nós fizemos, Deus está agora trazendo sobre nós. Depois de tanto tempo, Deus está trazendo sobre nós. Mal sabia eles que tudo aquilo era cumprimento da promessa. Quando José vai em encontro deles, naquele dia especificamente, começou o plano de Deus para a vida de José. Eles foram apenas uns instrumentos que lançaram José no propósito de Deus. E aí, quando eles se prostram diante de José, José se lembra do sonho que ele havia tido ainda na casa de seu pai, quando os feixes de trigo se curvavam. E olha só que coisa interessante, os feixes eram de trigo. E o que os seus irmãos estavam descendo ao Egito para buscar? Trigo. E quando eles chegam lá na presença de José, eles se curvam com o rosto em terra. E aí o Senhor cumpre, e tudo aquilo parece que se abre. José parece que tem aquela revelação. Parece que José volta àquele tempo em que ele tinha 17 anos e lembra daquele sonho, onde os feixes de trigo se prostravam diante dele. Sabe, meninas, por mais difícil que seja, por mais tempo que passe, às vezes a gente acredita que a promessa que Deus tem para nós, ela não vai se cumprir. Porque a prova do tempo é uma prova difícil de superar. Às vezes a gente acredita que ele não vai cumprir a promessa, ou a gente acredita que a promessa não era para nós, por isso que ela não aconteceu. Mas o Deus que faz a promessa, ele é poderoso e fiel para dar cumprimento a cada uma de suas palavras. Ele é poderoso para dar cumprimento. É ele que vai traçar todos os caminhos, mas nós precisamos nos comprometer com aquilo que cabe à nossa parte, para que a promessa seja cumprida em nossas vidas. E aí eu acho interessante quando José fala para trazer o seu irmão mais novo e dá instrução. Quando eles trazem, o irmão mais novo, e dá instrução para o seu servo. Olha só o que acontece. O servo de José era egípcio. O servo de José era egípcio. Mas quando os irmãos de José vai comentar com eles o que havia acontecido, que tinha prata dentro da bolsa deles, a prata que eles tinham trazido. Olha só o que o servo de José, o administrador da casa de José vai falar. Fiquem tranquilos, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em sua bagagem, porque a prata de vocês eu recebi. Olha só o que o egípcio fala. O egípcio fala assim: olha, o Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, deu para vocês um tesouro. Olha a linguagem que o egípcio usa. Porque os egípcios não conheciam Deus. O Deus de Israel, eles não conheciam. Eles tinham lá seus ídolos, as suas imagens. Mas por conviver dentro de um ambiente onde um servo de Deus mora, onde uma serva de Deus mora, um ambiente onde Deus reina, onde o Espírito Santo de Deus reina, eles são contagiados, todos que estão ali dentro daquele ambiente são contagiados com o linguajar, são contagiados com a forma de se expressar, de agir.
Então eu acho tão linda essa forma como ele começa a falar sobre o Deus. Foi o Deus de vocês que deu esse tesouro para vocês. Foi o Deus de vocês. Ele foi contagiado pelaquela forma de falar. E a nossa fala, ela nos denuncia, né? Quando Pedro foi ali, estava ali no meio daqueles homens, e Pedro, eles falaram assim, você é um deles. E Pedro dizia, imagina, não sou nenhum deles, não. E eles diziam assim, não, você é um deles, a tua fala te denuncia. O nosso jeito de falar é diferente. Mas será que o nosso ambiente tem influenciado as pessoas? Ou nós deixamos nos influenciar pelas pessoas que nos rodeiam? Nós vemos aqui que José influenciou o ambiente. Até o administrador da sua casa, egípcio, falava do mesmo jeito, falava sobre o Deus de Israel, falava sobre o seu Deus. Ele tinha o mesmo modo de falar, o mesmo linguajar. Será que nós temos influenciado o meio onde nós estamos vivendo? Ou o meio tem nos influenciado? Meu esposo trabalha numa empresa e é engraçado porque assim, lá eles não são evangélicos. E meu esposo, tudo que ele vai falar, ele fala assim, mas olha, louvado seja Deus, glória a Deus, que bênção, olha, glória a Deus por isso, e não sei o que, e essa é a forma como ele fala com todo mundo ali. E o patrão dele, às vezes ele vai escrever um e-mail e aí ele fala assim, nossa, glória a Deus, que bênção, olha, só Deus para fazer uma coisa assim e tal. E passado um tempo, o patrão dele começou a usar o mesmo linguajar. Quando eu escrevia um e-mail, olha, graças a Deus, olha, Deus hoje nos deu uma bênção. Aquele linguajar, aquela forma influencia o meio, o nosso Deus que habita em nós, aquilo de tão extraordinário que nós carregamos, que é o Espírito de Deus, precisa influenciar o ambiente que nós estamos vivendo. Nós precisamos influenciar este ambiente e não permitir que o ambiente externo nos influencie. Às vezes nós vemos pessoas que são evangélicas, mas usando palavras que não cabem para nós. São linguajar do mundo, palavrões, formas de falar, o jeito de falar áspero, né? Não sabe conversar e não manifesta Deus, não manifesta a ação de Deus, porque nós sabemos que todas as coisas começam em Deus. E tudo que nos acontecem por um propósito. Deus tem um propósito em cada coisa que nos acontece. Nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e precisamos verbalizar que tudo que nos acontece tem as mãos de Deus. As pessoas precisam saber que não é na força do nosso braço que nós conseguimos as coisas, não é porque nós somos inteligentes, porque nós temos conhecimento que as coisas nos acontecem, não. É Deus que manifesta a sua glória sobre nós. E aí esse egípcio vai verbalizar, vai mostrar aqui que ele é influenciado pelo meio que ele habita e diz, o Deus de vocês, o Deus, o Pai de vocês, deu este tesouro a vocês, porque a prata que vocês trouxeram eu recebi. Ele foi influenciado pelo meio. E aí a minha pergunta é, será que nós temos influenciado as pessoas que estão ao nosso redor? Temos falado sobre o nosso Deus, temos falado sobre o Deus de Israel, temos falado sobre o Deus que habita em nós, temos testificado das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Temos falado ou temos nos calado e o meio tem nos corrompido. Deus nos chamou para um propósito, Deus nos chamou para algo grande. Só que se formos influenciáveis, o Senhor não vai nos levantar. Porque nós precisamos ser fortes o bastante para vestirmos as armaduras e lutar contra as hostes malignas nos lugares celestiais, nos ambientes onde nós estamos vivendo, e não para serem influenciadas por eles. Que hoje nós possamos aprender com esse servo egípcio, de que o meio também nos influencia.
Mas nós precisamos ser como José, que é aquele que influencia o meio onde eles estão. Todas as pessoas que estão ao nosso redor precisam falar do mesmo jeito que a gente. Eles precisam conhecer quem é o Deus de Israel. E isso eu achei tão lindo, tão precioso. E aí, meninas, eu quero comentar com vocês também aquela questão da repetição de padrão, né? Olha só, exatamente, Verusca, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que nos afasta. Mas se Ele não nos livrar, que nós tenhamos a força para combater, né? Porque muitas das vezes o Senhor vai nos colocar dentro deste lugar. Às vezes o Senhor não vai nos livrar, mas Ele vai permitir e vai nos colocar dentro deste lugar. E aí, quando a gente estiver dentro deste ambiente, este ambiente não pode nos influenciar. Nós precisamos, porque a luz habita em nós. Então, quando nós estivermos dentro deste ambiente, a nossa luz precisa brilhar. A gente que precisa manifestar a glória de Deus e influenciar este meio. Então, quando Deus não nos livrar, e a gente precisar entrar dentro desse ambiente. Dentro deste ambiente, nós seremos aqueles que influenciam e não aqueles que são influenciados. Amém, meninas? Sim, o sangue de Jesus nos purifica. E aí eu queria conversar com vocês a respeito daquela questão, né? Porque o que causava ciúmes nos irmãos de José era o amor do pai Jacó por José. Mas algo mudou dentro do coração dos irmãos de José, quando eles chegaram com aquela túnica e viram a tristeza do pai deles. Percebe que quando ele vai falar sobre Benjamim, eles falam assim, olha, o nosso pai ama Benjamim. Ele ama. Eles entenderam, sabe? Eles entenderam o coração de Jacó. E às vezes não é fácil a gente parar para entender o coração do outro. Naquela época, para eles, era muito difícil lidar com aquela questão de Jacó amar mais José do que amar eles. Mas quando eles entregam José é morto, e quando eles veem que aquilo causou tanta tristeza no coração do pai deles, algo mudou dentro do coração deles. Eles conseguiram entender o coração do pai. Percebe que o fato de Jacó amar mais Benjamim não causa mais ciúmes neles, não causa mais tristeza neles. Vocês perceberam no texto, quando a gente vai lendo o texto, eles vão falando assim, não, Benjamim não pode ficar, Benjamim tem que voltar, porque nosso pai morreria. Nosso pai ama Benjamim. Percebe que aquela mesma rispidez, aquela mesma atitude agressiva do tempo de José não ocupa mais o coração dos seus irmãos em relação a Benjamim? Aquela atitude fez com que eles conseguissem conhecer o coração de Jacó. E às vezes, meninas, essas coisas acontecem conosco. E é isso também que o Senhor quer que aconteça, porque é importante que a gente conheça o coração uns dos outros. Porque às vezes a gente passa muito tempo querendo apenas a nossa verdade, porque tem que ser do nosso jeito, porque que fulano age só assim com a gente. E aí a gente passa a viver fechado dentro do nosso próprio casulo, dentro das nossas perspectivas, do nosso jeito da nossa forma de pensar, e não se abre para conhecer o coração do outro. Jacó também amava seus filhos, mas Benjamim e José eram filhos da sua mulher, da mulher amada de Jacó. Quando José se foi, Benjamim era a única coisa que restava daquela história de amor. Para as meninas, para Lia e para Raquel, aquilo era uma disputa, mas Jacó amou Raquel desde o primeiro dia que ele viu Raquel. E às vezes a gente precisa ter esse olhar para conseguir enxergar o coração do outro. Às vezes as pessoas têm atitudes hostis, têm comportamentos diferentes que a gente não consegue entender. A gente olha e fala, por que essa pessoa é assim? Mas existe algo ali dentro daquele coração que a gente desconhece.
E aí que nós possamos alcançar, através do Espírito, essa sensibilidade para conhecer o coração uns dos outros. Por que será que essa pessoa age assim? O que aconteceu com a vida dela? O que aconteceu com ela para ela ter se transformado na pessoa que ela é? Em que ambiente ela foi criada para ser uma pessoa assim? O que aconteceu com ela? Que nós possamos... Isso, empatia, empatia. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Por que será que ela age assim? Por que será que ela tem esse comportamento? O que acontece dentro desse coração? E a gente percebe aqui que os irmãos de José entenderam o coração de seu pai. Exatamente, misericórdia e compaixão. Eles entenderam o coração de Jacó. E aí, aquele amor por Benjamim não incomodava mais eles. Não incomodava mais, porque eles sabiam que o seu pai também os amava. Mas algo dentro do coração de Jacó, havia algo dentro do coração de Jacó que transbordava mais por José e Benjamim. E tudo bem. Então eles estavam bem com aquela situação. Não causava mais dor, não causava mais ciúmes, não causava mais sofrimento. Eles amadureceram nesse sentido e eles mostraram para José isso. Nós conseguimos entender o coração do nosso pai. Nós não podemos deixar nosso filho, nosso irmão caçula. Você pode pegar qualquer coisa. Judá fala assim, olha, eu fico por ele, porque Judá foi aquele que vendeu. Né? Então Judá falou assim, eu me responsabilizo por ele, eu não posso ser aquele que vai causar de novo o dor e sofrimento do meu pai. Eu não posso. E isso, tentar olhar pela perspectiva do outro. E aí ele fala assim, eu não posso causar mais essa dor no meu pai. Eu sinto muito, José, eu sinto muito, mas eu não vou permitir que meu pai sinta isso de novo. Eu não vou fazer isso de novo com meu pai. Eu já aprendi com a lição que eu recebi. E aí eu quero entrar nesse outro ponto. Como as lições nos ensinam. Como as experiências nos ensinam. José havia mudado, porque as experiências haviam mudado seu coração. Mas ele precisava saber se as experiências que os seus irmãos tinham tido longe dele também tinham mudado o coração deles. E aí eu percebo que, mesmo que José tenha passado por todo aquele sofrimento com seus irmãos, cada um dá aquilo que tem. Quando eles chegaram, José preparou uma mesa para eles, deu porção dobrada para eles, devolveu a prata para eles. Por mais que os seus irmãos tinham feito com ele, tivessem machucado ele, causado mágoas sobre ele, a Bíblia diz que ele esqueceu aquilo, todo o seu sofrimento, e entendeu os propósitos de Deus. Ele poderia ter ficado com a prata, poderia não ter atendido seus irmãos, mas cada um dá aquilo que tem. E José deu para eles, diferente do que eles deram para José. José foi diferente na porção que ofereceu aos seus irmãos. José deu porção dobrada. José devolveu prata. José não quis ficar com nada. Cada um dá o que tem. E o que é que nós temos transbordado? Porque as experiências precisam nos transformar, meninas. A palavra do Senhor precisa nos transformar. Tem pessoas que passam e vivem no mesmo ciclo. Sabe? Aquele texto que fala sobre a roda, onde o oleiro está com aquele barro. Aquele barro se quebra na mão do oleiro. E sabe por que o vaso se quebra? O molde, né? Aquele barro, ele se quebra na mão do oleiro. Porque ele é rígido. Ele não é um barro maleável, ele é um barro rígido. Então tem pessoas que vivem o mesmo ciclo por anos, vivendo a mesma vida por anos, porque vivem uma vida rígida, não se permite ser maleável nas mãos de Deus, e aí eles vivem o mesmo ciclo o tempo todo, girando no mesmo círculo. Porque não se permite aprender com as experiências que a vida nos proporciona.
todo esse processo que Deus nos submete, Ele tem o propósito de nos amadurecer, de nos moldar, de nos capacitar, de nos preparar, de nos forjar. Mas enquanto a gente fica com aquela rigidez, sem aceitar os processos, sem aceitar as coisas que nos acontecem, sem tentar entender de uma forma, pelo olhar de Deus, pela perspectiva de Deus, que aquilo tem um propósito, que há algo maior acima de nós, que rege e governa todas as coisas, nós ficamos ali sem sair desse ciclo. Nós não conseguimos avançar. Então nós precisamos sair deste lugar, meninas. Nós precisamos sair. E nós aprendemos que José, ele foi esse barro maleável. E ele pôde ser transformado. Os irmãos de José, por mais dificuldade que eles passaram, por mais perverso que fosse o coração deles, a prova, aquela experiência, também forjou o coração deles. Mudou o coração deles. Nós temos que permitir as mudanças que os processos nos traz. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos sair deste lugar de viver em ciclo, rodando na mesma coisa, na mesma situação. A gente conhece pessoas que você olha e fala assim, não sai nunca dessa vida, tá sempre do mesmo jeito. Tá sempre do mesmo jeito. Não consegue ter uma evolução em nenhuma área. Não consegue evoluir em nada, não consegue crescer em nada. Porque você não tem se permitido aprender com os ciclos que você tem vivido. Você continua sendo esse barro rígido. Que hoje as águas do Espírito possam deixar o seu barro mais maleável na mão do oleiro. Que você possa se permitir, tanto você quanto eu, que possamos nos permitir ser maleáveis na mão do oleiro. E que cada experiência que nós estejamos vivendo possa nos moldar, para que possamos transbordar aquilo que há de melhor em nós. Cada um dá aquilo que tem. José deu aos seus irmãos porção maior. Deu bênção em lugar da maldição. Deu amor em lugar da rispidez. E o que é que nós temos dado? O que é que tem transbordado de dentro de nós? Vingança. Vingança não tinha lugar no coração de José. Vingança não tinha espaço no coração de José. Cada um dá aquilo que tem. José havia entendido e deixado para trás o sofrimento dele. Quando ele olhou os seus irmãos, o que ele queria era se lançar, abraçar os seus irmãos e chorar. Era estar com eles. Ele estava grato a Deus pela oportunidade que Deus estava dando a ele de rever os seus irmãos, de ter de volta a sua família. De ter de volta a sua família. Deus estava dando a oportunidade para José e José sabia ser grato. Então ele dava bênção, deu bênção para os seus irmãos. E aí o coração dos irmãos foi provado. Quando eles chegaram lá, eles temeram. Eles falaram, gente, teve prata aqui a mais. Eu não sei o que aconteceu. O coração dos irmãos dele também havia mudado. Eles não eram mais aqueles egoístas que pensavam só em si mesmo. Eles tinham sido justificados. Eles haviam sido justificados. Conviver com um ambiente onde o Espírito Santo de Deus habita. Talvez Deus tenha falado várias vezes com eles através de Jacó. Lembra quando Deus fala com Jacó e fala assim, olha, fala para os seus filhos abrir mão dos deuses, se purificarem e trocarem as vestes. Muitas das vezes pode ser que Deus tenha falado com Jacó, Jacó, olha os seus filhos. E o olhar de Jacó ficou sobre eles e a misericórdia de Deus os alcançou, porque era a partir dali, tanto José quanto os demais tinha sobre eles promessas, porque eles são as tribos de Israel. Eles são as tribos de Israel. Eles entenderam que a bênção de José também era a bênção deles. O amor que Jacó tinha por eles, por José, também tinha por eles. Pode ser de uma forma diferente, mas também havia amor. Nós precisamos reposicionar nosso coração, meninas, e entender
A forma como Deus trabalha. Às vezes a gente vê Deus abençoando o nosso irmão e a gente fica, por que ele não eu? Por que Deus faz com ele, não faz comigo? Por que ele não? Por que é só comigo que não? Por que Deus não me ama mais? Deus nos ama, Deus não tem filhos preferidos. Deus nos ama de igual forma. Deus nos ama, mas o propósito que ele tem para um é diferente do propósito que ele tem para o outro. Nós precisamos entender isso, meninas. Nós precisamos aceitar o que Deus tem para nós. Eu quero viver apenas o que Deus tem para mim. Eu não quero viver o que Deus tem para o outro. Às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas você viu fulano tá fazendo isso, não, e você não. Eu não quero viver o que fulano está vivendo, eu quero ver o plano de Deus para mim. O que Ele quer para mim. E que possamos nós viver isso mesmo, meninas. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim e para você. O amor de Deus é grande, Ele nos ama e nos alcança. Que possamos transbordar daquilo que nós aprendemos de Deus. Que as nossas experiências nos levem a ser bênção e não maldição. Que o Senhor nos tire hoje dessa vida de círculos e que as experiências nos transformem para a glória de Deus. Amém, meninas? Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Amanhã é um texto que haja coração, né? Difícil de segurar as lágrimas lendo este texto. Não sei vocês, meninas, mas eu leio assim a Bíblia, eu não me contenho. E não consigo não chorar vendo a ação de Deus, a mão de Deus, aquela mão que guia, mesmo que a gente não esteja vendo, a mão de Deus conduz. Descansa o seu coração nisso, meninas, por mais que vocês não estejam vendo, a mão de Deus guia, a mão de Deus conduz. Mas você precisa deixar, ela só vai conduzir quando você deixar. Enquanto você for rígido e não aceitar e não se colocar no lugar de entrega, né? Como a gente aprendeu ali com Abraão, no lugar de entrega, Deus não tem como agir na sua vida. Deus não tem como fazer com que as experiências se transformem em bênção para você. Que nós possamos entrar neste lugar hoje de descanso, de entrega, confiando que essa mão nos guia. Os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal. E Ele vai dar a nós o fim que nós desejamos. Amém, meninas? Sim, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, né, Milka? Sobre mim, sobre vocês, sobre a nossa casa. Possamos hoje ceder ao Espírito para que Ele possa trabalhar em nós. Amanhã eu não consigo assistir, tem aula 7h30. Esse mês tem feito a diferença na minha vida. A partir de segunda, nem sei como vou sobreviver. Ai, amiga, meu Deus. Mas fica gravada, aí você vai lá e assiste. Pega o seu filho lá, reúne em volta da mesa. E aí vocês assistem. Ontem eu tava aqui sentada à noite e o Senhor colocou algo no meu coração. Mas é que a gente avançou na leitura, mas eu queria ver se eu conseguia fazer a leitura à noite também, para quem não conseguisse ler acompanhar de dia, pudesse acompanhar de noite. Mas eu vou colocar isso ao Senhor e vamos ver o que Deus tem, né, para falar. Ai, amiga, é tão bom ter você aqui com a gente. É tão bom. A gente vai se falar lá no direct, eu nem chamei você mais lá. Glória a Deus, tem sido mesmo. O Senhor tem preparado, né, um momento de bênção para nós aqui, né, todas as manhãs. Glória a Deus por isso. Meninas, vamos orar. Agradecer ao Senhor por este tempo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor possa nos conduzir, possa ampliar a nossa visão, nos dê um olhar compassivo, né? Que possamos transbordar daquilo que Deus tem feito e realizado em nossas vidas, porque sabemos que tudo começa e termina em Deus. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E quando o Senhor diz que nós somos testemunhas dele, temos que testificar daquilo que já existe dentro de nós. E muitas das vezes o evangelho ele tem sido escandalizado porque pessoas têm se passado por testemunhas de Deus, por testemunhas do reino,
mas o reino não habita dentro deles, o Espírito não habita dentro deles. E aí a Bíblia vai dizer que outra vez nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que nós possamos estar neste lugar de entrega, que nós possamos deixar de ser esse barro rígido e que as águas do rio de Deus possam nos alcançar, nos tornar maleáveis nas mãos do oleiro, para que todo bom propósito do Senhor possa se cumprir nas nossas vidas. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por ter falado tão poderosamente aos nossos corações. Obrigada por nos ensinar através da vida de José que nós precisamos transbordar daquilo que temos. E embora tenhamos vivido em ambientes hostis, embora nós tenhamos sido traídos, quando temos a oportunidade de voltar ao nosso passado e reencontrar essas pessoas, que nosso coração não os trate como inimigo, mas que possamos ser bênção para a vida deles, porque Tu és o Deus que cura as nossas feridas. Tu és um Deus que abre a nossa visão para entender, pela perspectiva do Senhor, que todas as coisas que nos acontecem para um propósito. Que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, que há um plano espiritual, que há uma mão que nos guia, e que o Teu plano para nós é sempre bom, que a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa curar corações nesta manhã, corações que não foram curados ainda e por conta disso o comportamento não tem sido aquele que o Senhor espera de nós. Que o Senhor possa vir nesta manhã com cura, que o Senhor possa visitar cada barro endurecido, cada argila endurecida, que nos faz nos manter na roda o tempo inteiro. Porque todas as vezes que nós estamos sendo moldadas por Ti, nós nos enrijecemos, não aceitamos os Teus processos e aí nós nos quebramos e o Senhor tem que começar tudo novamente. Nos tira desse ciclo, Pai. Nos tira desse ciclo, que as Tuas águas possam nos alcançar nesta manhã e nos deixar maleáveis nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos moldar segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor quer para nós. Meu Deus, eu Te peço, Pai, que possamos influenciar o meio onde estamos vivendo e não permitir que o meio nos influencie, porque o Senhor nos chamou e nos colocou como luz para brilhar em meio às trevas. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a alcançar este lugar de descanso, esse lugar de confiança, esse lugar de cura, esse lugar de expectativas. Senhor, que o Senhor possa ampliar a nossa visão, de forma que possamos entender o coração uns dos outros. Nos dá, Senhor, um olhar compassivo. Nos ensina a entender e nos alegrar, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor faz conosco, mas também com aquilo que o Senhor faz com os nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, que possamos ser transformadas com todas as experiências, com todos os processos a qual o Senhor tem nos submetido. Obrigado por ter falado tão poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Nos alinha, Senhor, com a Tua vontade. Nós sabemos que o Teu amor nos alcança, que o Senhor não tem filhos preferidos, mas que existe um tempo para todas as coisas, para que elas possam se cumprir em nós. Nos tira do ciclo, Pai, e nos faça avançar para a promessa que o Senhor tem para cada uma das Tuas filhas. Abençoa o nosso lar. Guarda de todo mal, livra, Senhor, esconde-nos no Teu esconderijo, nos dá um dia de vitória, nos dá estratégias, nos dá palavras de sabedoria, Senhor, que possamos edificar o nosso lar. E nos ensina, Pai, a praticar tudo aquilo que temos aprendido, porque não queremos ter apenas conhecimento, mas queremos ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Abençoa cada uma dessas meninas, guarda a minha vida, a minha família, guarda-nos, Senhor, debaixo das Suas potentes mãos. Fica conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Abençoe vocês, meninas. Amém, Dani.
Você quer contar? Glória a Deus. Meninas, que manhãs maravilhosas o Senhor tem nos preparado, né? Amanhã nós estaremos aqui novamente, 7h35, para continuar a nossa leitura bíblica anual. E receber mais um maná, né? Mais uma porção do Senhor para nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Dani, conta lá no meu direct. Amanhã eu trago aqui para as meninas, tá bom? Deus abençoe vocês. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada uma de nós e que o Senhor nos dê bom êxito na nossa missão para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, meninas. Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, meninas.